Oi, pessoal, a gente está de volta aqui no CBcast tendo a honra de receber o presidente do Conselho Regional do Estado do Ceará, Felipe Guerra. Seja bem-vindo ao CBcast, o podcast especial dessa 21ª edição do Congresso Brasileiro de Contabilidade. Muito obrigado, Fabrício. Muito honrado de poder estar aqui. Um evento belíssimo, aproveitando os conteúdos, interagindo com o pessoal e um prazer estar aqui com você. Aproveitando desse conteúdo belíssimo, fala um pouquinho da sua sensação de estar participando desse congresso. O Congresso ele tem superado as expectativas, um público muito participativo, muito propenso ao network, à interação. Os conteúdos também de todas as trilhas foram bem planejados, então a gente vê uma diversidade dos conteúdos e a busca dos profissionais pelas mais diversas temáticas. Então está sendo muito bom, estou muito feliz de estar aqui. Presidente, você é considerado, falar em trilha, for a trilha dos influenciadores, o presidente ele é considerado um grande influenciador. Conta pra gente como é que foi participar desse momento com outros influenciadores da contabilidade. Foi excelente. Eu já vinha defendendo que a gente precisava aproximar essas pessoas que hoje comunicam com o público da internet, principalmente na contabilidade, do sistema, para que a gente possa levar com uma linguagem cada vez mais simples e conscientizar as pessoas do trabalho que o sistema CRC e CFC faz em prol dos profissionais. E aqui no CBC nós tivemos a oportunidade de ter essa trilha, um momento que reuniu aqui e vai continuar reunindo ao longo dos próximos dias também, profissionais que têm esse destaque, essa participação ativa nas redes sociais, e a interação tem sido muito bacana. A gente vê que é um conteúdo de fato bem aplicável ao dia a dia, bem vida real. A gente consegue debater assuntos que muitas vezes são alguns tabus de forma muito objetiva, com uma linguagem que é acessível a todo mundo, e tem sido assim muito bom. E essa aproximação com o público, né, presidente, é muito boa, porque eles acompanham você nas redes sociais, de repente vê você pessoalmente, tem a tietagem, mas Sim. quer saber o conteúdo realmente, né? Sim. Várias pessoas que vêm conversar comigo aqui, vêm tirar foto e tal, são pessoas que só me conhecem pela internet. Até eu brinco sempre, digo assim, eu tava esperando encontrar um homem bem grandão, né? Mas eu não criei essa expectativa em ninguém, Fabrício. Mas é muito legal ter essa aproximação. Quem trabalha com internet normalmente não tem dimensão do impacto do seu trabalho, né? Perfeito. Muitas vezes você grava um vídeo sozinho, tá ali num ambiente do seu estúdio ou num ambiente que você tem o costume de gravar, mas não tem noção do impacto e da quantidade de pessoas que você alcança. E aqui a gente tem a oportunidade, em momentos como esse, de encontrar gente do Brasil inteiro, muitas vezes de várias regiões distintas, que dizem, estou acompanhando o trabalho, estou vendo o que o CRC está fazendo, e isso é muito bom. Ainda sobre o Congresso Brasileiro, para a gente partir sobre um outro assunto também que é muito bom de conversar com você, o Congresso Brasileiro está fazendo 100 anos, já vai completar agora em setembro. O primeiro congresso foi realizado em 1924 no Rio de Janeiro. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. Em 2020, em decorrência da pandemia, a gente teve que parar. 8 anos depois aí, a gente está, né, já com esse congresso 21º. Queria que você fizesse uma avaliação. Muita gente pergunta, né, sobre esse tipo de congresso. Como ele vai ser o congresso agora após a pandemia? Como seria esse congresso? A gente teve esse impacto e teve a tecnologia que foi acelerada de uma forma muito abrupta. Eu te pergunto, que você é um cara ligado nas redes sociais, é um cara altamente tecnológico. Como é que você avalia o Congresso Brasileiro realizado em 2016 para esse Congresso Brasileiro realizado agora? Excelente. Você acredita que o meu primeiro congresso foi o de 2016? Olha aí. Que foi realizado em Fortaleza, exatamente, em casa, né? Isso. E assim, foi ali bastante impactante para mim. Eu não conhecia a realidade de um Congresso Brasileiro de Contabilidade. E a força da classe A também. força da classe foram 10 mil pessoas, 8 mil inscritos, juntando todo mundo que participou, foram 10 mil pessoas. E aquele momento ali para mim foi muito marcante. Eu disse, rapaz, eu não perco mais nenhum. Infelizmente em 2020 nós não tivemos. Não tivemos, né? Mas estou aqui em 2024. E o que nós estamos vendo aqui já é uma grande adaptação a esse novo modelo pós-pandemia. A gente vê várias trilhas, nós vemos uma preocupação com questões tecnológicas, não só do ponto de vista de trazer essa discussão, mas também de oferecer ao participante uma experiência que envolva também aspectos relacionados à tecnologia. Então, aplicativo, a gente tem a programação sendo compartilhada em tempo real, a gente vê a cobertura do evento acontecendo, mais pessoas sabendo que é o Congresso Brasileiro de Contabilidade, mesmo sem estar participando. Perfeito. Então, a gente consegue ver que, de fato, a experiência transformadora que alcança a sociedade está alcançando a contabilidade de forma muito forte e tende a alcançar, sim, cada vez mais os nossos eventos também e a forma como a gente interage com a classe contábil no Brasil todo. Presidente, então o que é para você ser contábil, humano, digital e ético? É uma boa pergunta, tá? Para mim é ser o contador
do, do nosso atual momento. O contador da atualidade, ele é um ser humano, ético e digital. Ele Perfeito. precisa ser. Essas são as. Estaria ali no rol das suas competências e habilidades básicas para que você possa lidar com um ambiente cada vez mais interconectado, mas que precisa muito das relações humanas e que, acima de tudo, pautado sempre nessa ação ética e essa visão ética do profissional contábil. Perfeito. Presidente, vamos falar agora sobre a reforma tributária. Você virou fonte para muita gente para falar sobre o momento que o país passa e a reforma tributária é um dos assuntos muito discutidos. Conta para a gente um pouquinho dessa evolução da reforma tributária, sua participação, para fazer um overview do seu trabalho junto ao Conselho Federal de Contabilidade. Perfeito. Pessoal, as pessoas não acreditavam, Fabrício, que a reforma tributária fosse acontecer. Todos percebem, mesmo aqueles que não são tributaristas, a necessidade do sistema tributário ser mais moderno, ser mais eficaz, por todos os problemas e desafios que nós vivemos na nossa sociedade atual. Mas existe uma descrença de que a reforma fosse prosperar, né? Isso se dá por quê, né? Porque desde 88 que se falava, todos os anos, esse ano tem Vai ter a reforma. reforma. Esse ano vem reforma. Então, é normal que em algum momento isso caiu em descrédito. Perfeito. Só que em 2023 se iniciou um movimento muito forte, político, de que a reforma tributária, enfim, saísse do papel. Sim. Isso fez com que no mês de junho de 2023 fosse apresentado no Congresso Nacional um texto. Perfeito. Naquele momento, esse texto que foi apresentado, ele teve uma tramitação muito rápida na Câmara. Mas eu entendo que aquele momento foi uma espécie de atestado de, assim, ó, peço para que vocês levem esse assunto a sério. Porque a tramitação foi muito rápida, muitos até dizem que de maneira assodada, né, apressada, mas que nos deu ali um choque, foi um sinal de alerta. Opa, a reforma tributária é uma pauta que vai avançar. E naquele momento a classe contábil abraçou essa ideia e através dos nossos representantes no Senado Federal e também da Frente Parlamentar da Contabilidade, a gente conseguiu espaço para discutir a reforma tributária. Então, tive a oportunidade, naquele primeiro momento, ainda em 2023, participar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Perfeito. de audiências da reforma tributária, e nós tivemos uma contribuição que foi, assim, relevante demais, porque nós mudamos o texto da reforma naquele E momento. vocês esperavam por isso, não? Para ser bem honesto, sendo bem transparente, não esperava. Por quê? Porque o que nós ouvíamos, e tem matéria isso, saiu na mídia, era assim, ó, os advogados conseguiram uma redução para eles. É por isso que eu perguntei. Se Pois vocês é. acreditam. Os advogados conseguiram a redução, os contadores vão ficar de fora. E o que aconteceu, na verdade, foi que os estudos apresentados pela classe contábil, eles pautaram a decisão de trazer um tratamento tributário diferenciado para todas as profissões regulamentadas. Perfeito. E nós conseguimos, naquele momento, essa conquista. Só que não para por aí, né? E até digo mais, são muitas as pautas necessárias de serem discutidas na reforma. Mas nós entendemos naquele momento que nós tínhamos que priorizar uma. E enquanto sistema, a prioridade foi o próprio profissional contábil, a atividade contábil. Só que essa discussão continuou, né? A reforma, naquele primeiro momento, foi aprovada em 23 e promulgada no dia 20 de dezembro. Esse ano, em 2024, chegaram os 2 projetos na Câmara, os projetos de regulamentação. Aí a nossa participação, ela se fortaleceu ainda mais. Demais. Nós ganhamos um protagonismo nessas discussões absurdo. Tivemos participação, lembra que a gente participou de uma audiência na tramitação de 2023. Só no primeiro semestre de 2024, nós participamos de 3 audiências na Câmara dos Deputados e todas no Senado até agora, todas. E em todas tendo voz ativa, contribuindo para a melhoria do texto. Conseguimos contribuir para a melhoria do texto na Câmara. Se você pegar o texto antes e depois da participação da contabilidade, você vê a diferença. Sim. E essa diferença ela está documentada, foi uma emenda aditiva protocolada. E agora no Senado já tem 4 emendas aditivas oriundas dos trabalhos dos profissionais da contabilidade. Nossa expectativa é que elas sejam, de fato, acatadas e incorporadas ao texto final. Mas isso demonstra o quê? Estamos sendo ouvidos. Os profissionais da contabilidade têm sido reconhecidos como aqueles que são, de fato, relevantes para participar desse momento, dessa discussão. Indispensáveis. Indispensáveis. E isso vai se refletir não só para a classe contábil, mas para toda a sociedade. E esse é um trabalho que foi feito aos poucos, né, presidente? E agora, olha a relevância que ele... Sim. Eu acho que eles não dão um passo agora sem procurar um profissional da contabilidade. Perfeito. A última audiência que eu participei, só para você ter uma ideia de como foi legal. A última audiência que eu participei,
tinham 10 expositores e nós fomos convidados, mas nós não iríamos ter fala. Aí a discussão foi caminhando. Quando chegou no 8º, o senador Exalcito disse assim: ó, quero ouvir o CFC, quero ver o que é que os contadores têm a dizer sobre tudo que foi falado aqui. Aí de última hora lá, disse, aí ele me incluiu para falar. Aí quando eu terminei de falar, o senador Exalcito, tá vendo por que eu queria ouvir? Porque fica muito no âmbito das conjecturas, mas quem conhece como a coisa vai ser operada na prática são os contadores, a gente precisa ouvi-los. Presidente Felipe Guerra, nosso tempo está acabando. Sempre é um prazer conversar com o senhor nesse CBC Cast especial do 21º CBC. Mas eu já o convido para um próximo podcast no Conta Mais lá no Conselho Federal de Contabilidade, para a gente contar mais um pouquinho, nem que a gente faça episódios sobre o papel do Conselho Federal, do Conselho Regional do Estado do Ceará e do sistema sobre a importância do contador nas discussões ligadas à reforma tributária. Perfeito. Foi um prazer, Fabrício. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que assistem o nosso CBC Cast. A gente volta a qualquer momento no CBC Cast. A gente se vê. Tchau.